Gente, deixa eu falar com vocês aqui rapidinho. No começo do vídeo, né? Eu tô com um telefone que eu ia fazer de microfone, só que acabou nem gravando. Aí eu acabei perdendo o áudio. E aí vai ser cinematográfico, tá? Aí vai ser com o áudio do vídeo normal, tá bom? É isso, um beijo. Até depois. Meu povo! Gente, mais um vlog aqui e já é, sei lá, 7 horas da manhã. Eu vou fazer um café da manhã aqui, que vai ser um negócio de cuscuz e ovo e também um cafezinho preto. O último vlog passado teve muita coisa legal, né? Que eu fui lá com meus amigos do Coven e tudo. E aí a gente fez vários rituais. E dia 28 a gente vai fazer a celebração de Lita, uma celebração pagã, que a gente cultua também da roda do ano, né? Que é a roda do ano das bruxas. Não vai ter nesse vlog ainda, vai ser no próximo que vier, porque acho que vai demorar. Mas é isso, eu vou fazer aqui uma merenda é o café da manhã, porque é isso. Vamos pegar os ingredientes. Vai ser esse negócio aqui de cuscuz. Sabe aquele ovo, mãe? Mas sabe o que eu fiz? Tá. Ovos. E uma panela. Não tem muito mistério não, só joga. Eu vou fazer tudo porque já deixa pro café da tarde também. E como mora... Ai meu Deus, tô falando para as paredes. Como mora só eu e a minha mãe, então é isso. Vou colocar água agora. Fica assim, ó. Não parece muito bom agora, mas fica muito gostoso depois. Esse negócio aqui ele vai endurecer e ficar gostoso. Sal. Ai. Que é isso? Nesse negócio aqui, ó, que a gente prepara, né, do cuscuz, na embalagem parece que a gente precisa colocar minutos mexendo assim. Mas eu não sei. Eu geralmente só mexo e quando eu vejo já tá meio durinho assim. Não pode ficar muito duro, porque senão perde o ponto. Aí fica realmente bem, não fica ruim, mas não fica assim agradável. Açúcar. Geralmente eu coloco 3 ou 4 colheres, né? Porque eu gosto de doce. Será que é recomendado? Será? Colocar esse tanto de colher? Eu não sei, mas eu coloco fogo. Aí eu misturo. E eu coloco no fogo. E agora é só mexer. Só mexer. E é isso, né? Pois é, como é que foi a semana de vocês? Conta aí. Gente, ultimamente minha semana tá sendo bem assim. Na verdade, semana passada foi mais divertida. Essa semana foi chata. Por quê? Porque eu fiquei muito em casa, né? Então eu fiquei muito dentro do quarto e eu fiquei muito com a minha mente. E você sabe, né? Mente vazia. A oficina do diabo. E pior que é mesmo, gente. Mas eu acho que eu tô bem melhor, assim, em questão da depressão, desses negócios assim que eu sinto. Estou bem melhor, né? Faz tempo que eu não tenho crises, não tem, acho que muitas assim, situações na minha vida que tenho ficado com dificuldade. Eu acho que alguns momentos assim são importantes, né? Pra gente meio que refletir sobre a vida. Tanto que aconteceu umas paradas assim agora com uns amigos e eu acho que eu consegui me controlar, sabe? Eu acho que eu realmente estou evoluindo espiritualmente, eu espero. Não aguento mais sofrer. Eu vou esperar um pouquinho aqui pra pegar quentura, fervura e pra mexer mais um pouquinho. Eu já vou mostrar quando já estiver pronto. Quando eu fizer assim, ó. Conheci o Lula no complexo da Alemão e ele não tirou o olho do meu popozão. Com todo respeito, senhor presidente. 1, 2, 3 e... And the green is supposed to plenty, little bit of potential. Já tá pronto. E agora eu vou tomar meu café. Meu Deus, ficou meio mole. Eu acho que era pra ter ficado um pouquinho mais não.
Socorro, parece uma papa. Ai, gente, mas eu gostei. É gostoso, é melhor do que seco, né? Sei lá, vai comer que lugar, né? Sei lá, minha depressão acho que deu uma melhorada mais. Que massa. Ficou gostoso. E eu tenho ficado bastante bem ultimamente. Tenho refletido muito sobre a minha existência. Eu acho que eu tô, sei lá, eu tô refletindo muito sobre minhas ações, sobre tudo que eu faço, sobre as pessoas, sobre o comportamento humano. E eu não sei que resposta eu vou acabar chegando mais. E acho que isso faz parte da minha jornada espiritual, né? Que, pra quem não sabe, eu acho que... pode ser que ninguém saiba porque eu não sou ninguém ainda. Mas, mentira, eu sou assim, eu sou uma pessoa maravilhosa. Pratico bruxaria e eu tô num caminho pra mim ser sacerdotisa de um coven, né? Quero criar o meu coven, só que eu ainda estou num processo de dedicação. Pra quem não sabe, na bruxaria existem vários tipos de se graduar, né, basicamente. Só que no meu coven, ele tem um pouco de base da Wicca. A Wicca tem isso. Elas mandam isso. Então, Wicca. Elas fazem isso. E também um pouco do primeiro, segundo, terceiro grau e por aí vai. Aí, pra gente poder, né, de fato, ser um sacerdote ou uma sacerdotisa e criar um coven, é necessário ter essas etapas, né? É bem diferente da bruxaria natural, inclusive, porque a bruxaria natural a gente se auto-inicia, né? A gente se auto-inicia, conhece os elementos e pratica eles, né? As práticas, enfim, da bruxaria natural, natureza. Só que a minha forma de bruxaria, ela é uma mistureba, né? Não que eu misture, assim, egrégoras, mas eu sou uma pessoa de várias formas de prática. É sério, eu sou uma pessoa bem, assim, diversa. Diversidade. Não, mas é que eu gosto muito de estudar vários assuntos. Eu gosto muito da bruxaria quitônica, né? Que são os deuses helênicos do panteão grego, já quando eles são do submundo, né? Os deuses negros e afins. Eu também gosto muito da Umbanda e afins. Na verdade, não é que eu gosto da Umbanda. Não sei se eu vou ser cancelada. Ai, mas foda-se também. Não, mas é que, tipo assim, eu gosto da minha pombagira, da minha espiritualidade, da minha ancestralidade. É isso. É pure. E agora eu tô estudando também sobre o taoísmo, né? Que é uma filosofia de vida onde tu literalmente não liga pra nada que não vai te causar ansiedade, basicamente. Sendo bem resumido, assim. Porque o taoísmo, ele é uma filosofia onde tu se torna nada e você fica bem com isso. É meio que, se parar pra pensar, faz muito sentido. Porque a gente tenta, às vezes, validar muito, ser alguma coisa, né? Ter a aprovação das pessoas. E no fim de tudo, a gente só é a gente. A gente meio que não precisa de ninguém, de fato, para ter uma aprovação. E no taoísmo eu tenho visto alguns vídeos, né? Inclusive eu ainda quero começar a ler mais artigos e livros, porque o taoísmo ele segue um fluxo de pensamento de um livro específico, que é o Tao Te Ching, alguma coisa assim. Eu vou deixar aí depois para vocês verem. São vários poemas, né? Que é um grande filósofo da China antiga. Ele fez, né? O pessoal fala, né? Porque é como se fosse tipo uma lenda, assim. Se o cara existe ou não. Mas... O preconceito eu só engulo com farinha. Não tenho medo de escuridão. O povo acha que... Tem uma lenda, né? Tipo, que o povo acha que esse filósofo nem existiu. Que foi, tipo, só uma coisa que foi criada, assim. Mas eu não sei. Enfim, são teorias, né? Gente, inclusive, eu tô criando muito conteúdo, né? De dança,
de algumas coisas assim que eu gosto, porque os meus conteúdos vai ser basicamente dança, desenho, ilustração, cultura asiática, bruxaria, porque de fato é o que eu vivo e é o que eu sou. Então, os meus conteúdos vão ser assim. Pra quem não sabe, Lita, ele é uma celebração que a gente comemora o verão, né? Quando chega o solstício de verão, que é quando tem a batalha, dizem as lendas, né, celtas, que tem a batalha do deus cornudo e do deus do carvalho. A gente vai comemorar, celebrar entre irmãos essa celebração. E é muito legal também fazer sozinho, assim, só que coletivo é bem melhor. Só que sozinho também tem uma experiência muito legal, porque a gente fica um pouco mais próximo dos deuses também. Gente, eu vou terminar meu café aqui, e aí eu vou, na verdade não sei, eu acho que eu vou levar vocês pro quarto. Quero mostrar o meu grimório que eu tô fazendo. Posso falar agora? Gente, então, esse aqui é o meu grimório que eu fiz, né? Eu fiz ele do zero, gatas. Ainda não tá terminado porque eu ainda tenho que terminar de colorir, colocar... colorir. Ó. Aí tem a costa aqui também, ele eu fiz o desenho do livro da Sakura, né? Sakura Card Captors. E aí eu fiz ele do zero, gente, ó. Esse grimório eu vou deixar pra mim focar nos meus estudos sobre o taoísmo. Eu começar a ler os livros e tudo. Inclusive, acho que eu vou fazer isso hoje. Começar a ler e praticar de fato, porque senão eu vou ficar aí postergando. Enfim, gente, procrastinação. Pois é, gente, aí eu fiz ele, ficou bem legal, né? Porque, gente, eu nunca tinha feito, de fato, um grimório do zero. O outro que eu tinha, que é esse aqui, ó. Peguei aqui. Na verdade, sou uma pessoa muito viciada em grimório, ó. Eu tenho todos esses. Cada um tem uma funcionalidade. Ai, gente, socorro. Esse aqui é o meu grimório oficial mesmo, o primeiro que eu fiz. E ele já tá até acabando, inclusive, o divo. Porque tem muito feitiço, tem muito conhecimento. E aí, esse aqui foi o primeiro, gente, que eu fiz. O primeiro, esse aqui, ele me acompanha desde 2020. Nossa, já fazia 6 anos já, né? Caramba. Só que todos os outros eu pegava e encapava a capa. E era isso. Até então, ó. Pegava um caderno normal pronto e encapava. É quase fogo, porque esse aqui esquentou o negócio do alguidar perto e aí fez tanto fogo que coisou aqui o papel. Ah, inclusive, gente, esse desenho aqui é da minha loja, tá? Se vocês quiserem ir lá ver, comprar, vou ficar muito feliz. Queria muito conhecer, assim, vocês, porque eu quero criar muito uma comunidade. Ter uma comunidade onde todo mundo pode se acolher, de ser, assim, legal, estilosos, entendeu? Pessoas legais, porque eu sempre quis muito trabalhar com internet, né? Sempre quis ser uma coisa assim, digital influencer, ou então, não sei, gente, trabalhar... Na verdade, o meu primeiro plano era ter criado um canal de arte, que eu ia postar meus desenhos. Eu sempre quis, desde 2019, 2018, era pra me ter postado, né? Era pra ter começado. Só que eu era adolescente, eu tava com muito medo, não sabia o que eu ia fazer da vida e tudo. Eu me arrependo hoje em dia de não ter postado nada, de não ter postado essas partes da minha adolescência, porque elas foram muito legais e caóticas. Com certeza, era pra me ter começado naquela época. Gente, tenho cada história divônica. Deixa eu ver se eu lembro de alguma aqui legal. Tem uma história que eu sempre conto assim, né? Pra pessoas assim que viram amigo meu e da minha outra amiga, né? Que é a Mayra. Uma vez
foi véspera, não, foi depois do ano novo, no dia 1º ou 2, alguma coisa assim. A gente era um grupo de amigos e um total de 6 pessoas, eu acho. A gente foi pro centro, em Manaus, maior arrependimento, porque não tinha ninguém lá. E aí a gente achava que ia dar um rolê legal, não sei o que, não foi porra nenhuma. Mas aí a gente encontrou com um estrangeiro. Um estrangeiro parou lá nós, um bando de adolescente, andando pela rua do centro, de tamanho, sei lá, 1h, meio-dia da tarde. E aí perguntou onde é que tinha casa de swing aqui em Manaus. Gente, vocês acreditam nisso? Eu fiquei em choque. Eu tinha 16 anos, aí a Mayra, ela era mais velha já, então ela já tinha uns 18, 19, 20, eu acho, nessa época. E aí, cara, ela era a única adulta, né? Socorro. E aí, só que eles falavam inglês. E aí tava ela e mais outro amigo nosso, da época. E eles falavam inglês na época, só que a Mayra, ela falou, não, ela tinha falado, né, que tinha feito curso e tudo, né, e aí pra desenrolar na hora, foi muito engraçado, porque ela não sabia falar direito, aí o outro nosso amigo também que falava que sabia falar e não sabia, no final eu sei que ele entendeu que não tinha, e aí a gente começou a rir depois, porque foi muito engraçado. Aí nessa época a Mayra, ela tava com um menino que era meio maluco, assim. Na verdade a gente tinha uma festa passada, antes assim, desse dia 2, a gente tinha ido pra um bar, assim gente, com 16 anos eu já ia pro bar. Era especial alguma coisa, tipo, acho que era tipo Paramore e Arctic Monkeys, alguma coisa assim, era uma coisa indie, porque nessa época eu era muito indie, na verdade todos nós, né, a gente era muito indiezinho, e aí a gente abalava e tudo, aí, nossa, aí ela encontrou, ficou lá com o cara, só que ele era meio assim surtadinho, tipo, tinha uns papos meio estranhos, assim, gente, roqueiro que eles estranham, de falar que ela não podia sair com ninguém, não sei o que. Ela, o quê? Tchau, meu filho. Ela já deu perdido nele. Aí, desde então, acho que ela nunca mais conversou com ele, né? Dizendo ela. Espero que não, porque já pensou, gente. Acho que não, porque hoje em dia ela namora, né, gente? Então vamos respeitar a casada. Ai, gente, que saudade da adolescência. Dessas partes, assim, de adolescente é legal. Quando a gente fazia algumas coisas irresponsáveis, assim. Acho que ser adolescente é isso, né? Enfim, eu era assim, né? Mas não façam isso. Se vocês são adolescentes, por favor. Não quero influenciar ninguém, não. Depois a gente falou, né? Não sei o que, bora pra lá, pro centro, que vai ser legal, não sei o que. Eu acho que foi até eu que dei a ideia, porque todo mundo nesse dia dormiu lá em casa. Nessa época eu morava num condomínio com a minha mãe. E aí a gente morava no apartamento, enfim, né? E aí, gente, um bando de adolescente dentro do meu quarto, velho, um monte, eram 6, né, comigo. Mano, e a cama era de casal assim, só que tipo, era um monte de gente, socorro. E como é que a mãe aceitava? Ela deixava isso acontecer. Minha mãe era bem legal pra época, né? Dormimos e tudo. Não fizemos nada, né? Porque a gente tinha muita. A gente se pegava assim, porque trememos, né? Quem nunca? Mas a gente não fazia, tipo, essas coisas assim. Não chegávamos nos finalmente. A gente, no outro dia, todo mundo já de ressaca da cachaça da noite passada. Bando de adolescentes já querendo sair de novo. Aí eu já dei ideia. Não, gente, bora lá pro centro, não sei o que, vai ser legal. Deve estar babado lá, porque é início de ano, carnaval. Nossa, gente, pelo amor de Deus, né? 2 de janeiro, carnaval. Tem lugares que aqui em Manaus, mas, gente, não vão se vocês forem pro centro, lá no centro, dia 2 de janeiro, não vão. Foi um flop total. Porque a gente só ficou lá no largo, conversando, e aí foi isso. A gente ficou lá no largo conversando e depois a gente voltou pra casa.
Só que no ônibus a gente já tava pensando, não, bora lá pra Ponta Negra então. Gente, a Ponta Negra é uma praia que tem aqui em Manaus. A gente, não, bora pra lá então, não sei o que. Aí, ainda bem que alguém foi sensato nesse dia. Falou, não, gente, bora voltar pra casa. E aí a gente voltou. Aí nisso que a gente voltou já era tipo assim, sei lá, 6 horas da tarde. E a Mayra afim que esse menino fosse embora, porque ela já tinha meio que sacado, né, a dele, né, que ele era meio maluco. E aí ela já queria que ele fosse embora, assim, e tudo. Aí depois ela foi embora, ele foi embora. Aí foi indo embora, todo mundo. Eu ainda voltei com uma garrafinha de corote verde. Gente, nessa época era o auge. A gente era feito de catuaba, corote. E, não, gente, corote mesmo. Tipo, dos coloridos, a gente não batia com, tipo assim, leite condensado, não. A gente fazia assim, de vez em quando isso, mas realmente a gente bebia puro. E nessa época, a gente ia muito pra Praça da Saudade, que era o ponte dos adolescentes. Da época, né, de 2019 e tudo. A gente ia pra lá, a gente tinha o bar, né, que até hoje eu vou, né, que é o bar do Rai. Na verdade é bar do Oliver agora, né, porque não é mais o Rai. Antes era o Rai, que eram 2 sapatonas que elas eram lá, que elas cuidavam do bar e a gente ia pra lá. A gente ia muito pra Praça da Saudade porque tinha a banca da Tatá, foi quando começou a banca da Tatá, né? E era só na pracinha mesmo, era tipo assim, uma coisa assim, minúscula. E era um monte de viado, um monte de sapatão, um monte de gente assim. Gente, era o auge, juro pra vocês, era muito legal. Assim, né? Era tudo assim legal, porque, gente, a gente era adolescente e não tinha fiscalização nenhuma na época, né? Hoje em dia ainda tem, porque de vez em quando ainda aparece polícia por lá pra tirar adolescente, mas antigamente não tinha isso não, a gente ia e foda-se, né? Gente, eu nunca vou esquecer o dia que, inclusive, lá na Praça da Saudade, gente, eu acho que é um fenômeno natural, assim, que você vai na Praça da Saudade e você encontra ratos. É sério isso. Peraí, deixa eu parar de desenhar aqui. Uma vez, tava eu, a Mayra não tava, tava eu, mais outro amigo meu da época e mais outra amiga minha também na época, né? A gente tava lá na praça mesmo, na Praça da Saudade, né? Vou até deixar algumas fotinhas de lá. E a gente não tava nos bares, a gente realmente tava no monumento que tem lá. E aí, gente do céu, tinha um maluco que toda vez quando a gente ia pra Praça da Saudade, ele aparecia por lá. Ele, na verdade, era amigo dessa amiga nossa. E aí depois ele começou a aparecer toda vez quando a gente ia. E aí, uma vez ele deu R$1 pra gente. Não, foi? Não, errei a história. Pois é, ele aparecia toda hora e toda vez quando ele aparecia rato. Toda vez, e eram tipo uns ratos imensos assim, enormes. E a gente ficava em choque, né? Gente, que é isso? O mano trouxe o rato. Aí toda vez quando a gente saía, a gente ficava olhando lá no centro se ele não aparecia, porque a gente sabia que os ratos iam vir com ele. Ai, gente, socorro. Nesse mesmo dia, ele falou bem assim, não, tem uma festa legal, não sei o que, a festa vai tocar rock, tem um monte de gente legal, não sei o que, a gente, uma hora, né, falou que é de graça, quem não quer ir entrar de graça? A gente, 3 adolescentes de 16, 15 e 17, eu tinha 16, o meu amigo tinha 15 e ela tinha 16 também. Não, chegando lá, né, na portaria, não sei o que. Aí falou, não é de graça não, tem que pagar, acho que era R$20 ou 15 na época, não lembro, acho que era 15 ou 20, por aí. E a gente, o quê? Ninguém falou isso. Aí o homem, esse menino que convidou a gente, né, o do rato, ele saiu fora e foi lá pra dentro, a gente ficou fora. Aí eu falei, ai gente, bora embora, já era 10h30 da noite, né? Porque como a gente era adolescente, a gente tinha um prazo pra chegar, que era pelo menos antes das 11 horas, né?
Então a gente tinha que pegar um ônibus assim, 10h30, no máximo 10h50, que era o tempo que a gente pegava, a gente estava na Praça da Saudade e a gente descia e ia pro Terminal 1. E do Terminal 1 a gente ia embora, né? Que todo mundo pegava o mesmo ônibus. E aí eu costumava, quando era isso, quando aconteceu isso, quando aconteceu... Eu costumava, quando acontecia isso, era ir pra casa desse meu amigo, né? Então eu já ficava despreocupada, falava pra minha mãe que eu tava dormindo em outro lugar. E aí, nossa, gente, eu mentia muito quando eu dava sede, socorro, coitada da minha mãe. Falando de sair, gente, que saudade de sair, nunca mais saí, hein? E tem uns rolês bem legais aqui em Manaus. Uns rolês tipo, lá no centro e tudo. Só que eu já tô cansada, ó. Já tô cansado de ir pra esses lugares, porque é tudo a mesma coisa, né? E aí eu queria um lugar diferente, assim. Só que eu gosto muito de rock, então os lugares que eu vou é rock, gente. E eu já fui gabaritei quase os bar todinho aqui que tem de rock. E eu não acho uns bar legal, mas queria um tipo assim, que fosse uma vibe, tipo, que tocasse umas bandas bem legais, assim, fizesse uns especiais, tipo, muito bons, tipo Crystal Casting, e outras bandas, assim, dessa vibe. Só que eu não quero, tipo assim, ir pro Condado, cara, eu já tô cansado de ir pro Condado, eu não aguento mais ir pro Condado. Eu não aguento mais ir pro Red Dog, eu não aguento mais ir pro Condado, eu não aguento mais ir pro Porão, eu não aguento mais. E aí eu, sei lá, queria ir pra outro lugar legal, assim. Gente, Manaus, faz alguma coisa, eu queria um bar mais bom. Por favor. O desenho aqui tá ficando meio bosta, não tá ficando tão legal assim, não. Puxa. Ó. A frente até que tá mais ou menos. Mas a costa, vejo de vocês depois. Gente, já é outro dia. Hoje é dia 21 de junho, né? Eu estou comemorando Lita, que é uma celebração pagã. E eu vou praticar solitariamente hoje e vai ser bem legal. Aí eu tô... inclusive o sol já tá quente. E, ai meu Deus, eu tô arrumando o altar que vai ser aqui na sala. E eu mostro depois pra vocês como é que ficou. Aí eu vou mostrar um pouquinho da ritualística que eu vou fazer, tá bom? Então, gente, eu já fiz a ritualística basicamente. Só vou fazer o trabalho mágico agora. Ficou assim, né, a minha mesa. Foi muito bom. Eu estou ritualizando com Afrodite e Apolo. E a energia tá muito boa. Aí eu tô tentando acender o caldeirão, porque... Caldeirão, né? Porque não o dá aqui. Porque ele parou de queimar depois que eu fiz a ritualística. Eu acho que vai ficar assim mesmo. Só pra deixar uma defumada aqui mesmo. O sabá de Lita, ele é um sabá muito legal. Ele é o quinto, se eu não me engano. Ele é o quinto sabá, né, das bruxas. Quinto ou é o quarto? Não lembro. Peraí, consultar aqui os universitários. Livros de feitiço, da Sky Alexander. Eu gosto muito desse livro porque ele é um livro muito bom para quem quer iniciar bruxaria natural. Porque ensina tudo um pouquinho. É bem pouco, mas ensina tipo a base. Uma base não tão boa, assim, não tão boa. Mas é uma base legal para quem realmente tipo quer começar do zero. Realmente, eu acertei, é o quinto, né? Porque vem Yuli, que é dia 20 e 22 de dezembro. No hemisfério norte, né? Porque no sul já é quem fala que é no dia 21 de junho, que no caso seria hoje. Aí tem alguns bruxos que comemoram dia 21 de junho, Yuli, que é outra celebração, que é o solstício de inverno, enfim. Aí vem Balk, que é o dia de Brígida ou Festa das Luzes. Aí esse aí, ele é dia 31 de janeiro e termina no dia 2 de fevereiro.
ou aqui no caso no norte. E no sul, dia 1º de agosto, Ostara, que é um ritual muito... Eu gosto muito de Ostara, eu acho que é um dos meus trabalhos favoritos, de verdade. Que ele acontece dia 21 de março ou 21 de setembro, no caso do sul. Beltane tem dia 1º de maio ou dia 31 de outubro, que quem comemora no sul. E Lita, né, que é dia 21 de junho no norte ou 21 de dezembro. E aqui, gente, ó, é um tempo de abundância quando a terra distribui a sua generosidade em todo o seu esplendor. Use esse período de plenitude para aumentar o poder dos feitiços para a riqueza, sucesso e reconhecimento. Diz a lenda que você pode se comunicar com elementais e fadas e invocar a sua ajuda nos feitiços. Solstício de verão também é um bom momento para colher ervas, flores e outras plantas para trazer nos seus feitiços mágicos durante o ano. Agora eu vou fazer um trabalho mágico para conseguir aumentar o meu financeiro. Trabalho mágico eu quero mais para conseguir ter mais sabor à vida, mais felicidade e com certeza fama, né? Que é isso que eu quero trabalhando com internet. Sim, vou fazer macumba pra conseguir fama sim, querida. Você vai precisar de trigo. Eu já vou começando aqui. Como já tá defumado, né? Tudo que tem defumado aqui, não vou precisar defumar nada. Os deuses eu já chamei os deuses, então eu só vou fazer o feitiço mesmo. Estou sem velas, mas tenho a energia do sol, que é o mais importante. Eu posso cada vez mais trazer mais comemorações, visuais, né, pra colocar aqui no YouTube. Eu acho isso muito legal. Pois é, gente, o objetivo desse trabalho mágico que eu quero é justamente ter o brilhantismo pessoal, ter essa energia da felicidade, do amor consigo mesmo. Que mais? Eu acho que é o que o pessoal fala, né? Que é quando a gente atinge um estado de felicidade mesmo com a vida. E eu tô precisando muito desses momentos assim. Gente, eu não sou tão bom assim não com esses negócios de comida e tudo. Mas eu resolvi fazer um simbolismo, né, dos meus desejos com trigo e água. Ai, nossa, olha como é que tá. Socorro, espero que dê certo esse negócio. Já tá dando. Muito massa, cara. Caso vocês queiram praticar solitariamente, assim como eu tô fazendo agora, se vocês não tiverem coven, essas coisas, vocês não precisam ter várias coisas como vocês estão vendo aqui. O que vocês precisam só são dos principais elementos, que são a força da terra, do fogo, do ar, da água. Então, procurem procurar símbolos que representam suas forças. Às vezes não precisam, de verdade, ter vários instrumentos para realmente cultuar deuses e essas coisas, sabe? Vocês só precisam de ter, basicamente, a sua fé. Se você começar, tipo, um trabalho mágico ou alguma coisa assim que vocês acham que já vai dar errado, tenha certeza que não vai dar certo. Então, sempre pense em todo feitiço que vocês forem fazer ou encomendar com a pessoa. Pedem para que essa pessoa ou você mesmo já enxergue que você alcançou aquele que desejou, sabe? Esse é acho que o fundamento mais, assim, certeiro de qualquer feitiço que a gente faz na nossa vida. Agora eu vou modelar aqui, ver se eu consigo. Eu queria fazer tipo um só, mas eu não sei se vai dar certo. O que pode simbolizar pra mim agora? Eu posso fazer a plaquinha do YouTube, né? Sempre intencionando sobre o desejo que você quer, já imaginando que já está certo
que você já alcançou aquele objetivo e, por favor, sem pensamentos conturbados quando você estiver fazendo feitiço. Se for fazer feitiço, tem que estar bem da cabeça e é isso. Mesmo sendo consulente. Isso é o que eu falo para todos os meus clientes que eu atendo. Tá bem da cabeça? Se não tiver, não vamos fazer, porque isso vai mexer com a tua energia. E realmente mexe, gente. Só não mexe se a pessoa for ateu, né? Aí ela não vai procurar essas coisas. Mas enfim, mexe. Pior que mexe. Canela mental. Para trazer o movimento, para trazer também aquele fogo, tesão na vida, né? Um dia desse eu vi um vídeo de uma moça falando sobre como a gente é adulto e a gente esquece de brincar. E a bruxaria é muito isso, sobre isso. Quando eu tô fazendo as minhas práticas, é como se eu estivesse brincando. Isso é muito legal, porque a gente pode ter essa oportunidade de voltar de novo a sentir aquele sentimento de criança quando a gente não... Na verdade, quando a gente perde quando a gente é adulto. Rosa, branca, para simbolizar a paz, a tranquilidade. Sempre ter aquele momento de harmonia na minha vida também. Que esse meu objetivo que eu tenho agora, desse feitiço, não seja algo assim que eu possa atingir, né? De fato, ter um objetivo de fama, essas coisas. Mas que isso não leve muito a minha cabeça. Que o meu ego, ele não ultrapasse isso. E é um dilema muito forte em qualquer tipo de profissão e também na vida. Porque às vezes a gente pensa que o ego, ele é a total verdade, mas não. Moedas. Olha, gente, que linda essa carta do sol. É do oráculo da bruxa verde. Deixa eu ver onde tá. Ah, tá aqui. É desse deck aqui. Eu comprei ele no AliExpress. É de magia natural, de bruxaria natural. O nome da autora Ari-Murphy Hiscock. E a ilustradora é a Sarah Richard. As cartas são muito legais. Cada uma tem umas ilustrações muito lindas. Ó. Aí cada uma vem com uma mensagenzinha embaixo, como essa do sol aqui. Really, energy, happiness, comfort, joy. Basicamente é tipo fluindo energia. Não lembro se really é fluir, mas eu entendi dessa forma. E felicidade, conforto e diversão. Eu vou agora escrever o que eu de fato quero, queimar no mini caldeirão e ativar o feitiço. O ritual que eu fiz hoje, né, porque essa parte que eu tô gravando, ele só foi uma parte do ritual, tá, desse livro aqui, que ele é o segundo ou terceiro livro da Bíblia das Bruxas. Aí ele é um livro, esse livro aqui, ele é da trilogia da Bíblia das Bruxas, que tem a Bíblia das Bruxas, tem o Deus das Bruxas e tem a Deusa das Bruxas. E aí eu peguei uma parte do final do livro aqui que conta como é que é um ritual e tudo de bruxaria, como abrir um ciclo e tudo. Aí eu fiz essa parte do ritual, né? Sei que algumas pessoas discordem de mim ou não, né? Mas eu acredito que a gente usando esses livros aqui, se tem os rituais aqui, mais polêmica, como eu tava falando, né? Tem gente que acha que para fazer esses rituais que tem livros assim, precisa de um coven, precisa de ter toda uma estrutura, mas eu não enxergo dessa forma. Se tá nos livros e ensina como fazer, então a gente pode fazer. É isso, gente. Eu vejo disso. Tipo, tem umas partes aqui do ritual que eles são, tipo assim, pra só o alto sacerdote ou a alta sacerdotisa falar.
E eu fiz, e deu muito certo, tipo, deu muito certo. E é isso, é sobre isso. Afinal de contas, eu sou uma bruxa natural. Na verdade, sou uma bruxa bem eclética, porque eu gosto de estudar vários assuntos, como eu tinha falado. E é isso. Se tem no livro é pra gente fazer. Não se prendem a sacerdotes e a sacerdotisas, a que seja lá quem for. Não se prendam. Vocês podem fazer assim. Você é uma bruxa. Se você tem um livro, se você sabe, se você tem essa coisa de conseguir fazer, você consegue. Não tem essa. Não tem essa. Porque, gente, quem iniciou o primeiro sacerdote? É de se pensar, entendeu? Então, tipo, é isso. Mas, um conselho, né? Se vocês têm coven, gente, peçam a ajuda dos sacerdotes de vocês, realmente perguntem. Principalmente se vocês são neófitos, dedicantes, esse é o período ótimo para perguntar todas as dúvidas que vocês têm. Porque senão, vocês vão estar no coven, não perguntarem, os sacerdotes meio que não vão saber quais são as dúvidas de vocês, basicamente, assim, né? Vocês têm que perguntar mesmo, que daí eles vão poder te orientar. Aí caso, tipo, vocês verem que realmente, ai mano, nada com nada, esse coven aqui não querem me ensinar nada, só querem me explorar e tudo, saiam fora. Porque não vai te ajudar de forma alguma como evoluir espiritualmente e ter realmente uma autoridade espiritual. É isso que é o nome, né? Que é quando a gente tem quando a gente tem a certeza de fazer as coisas e saber que a gente consegue fazer as coisas com magia. Ai, socorro. Nossa, fiquei feliz. Esse tal me fez muito bem, né? Bora ver. Ah, eu não tirei ainda no tarô com a carta que vai sair hoje. Quero saber o que os deuses acharam sobre esse ritual. Tarô, me dê o que Afrodite e Apolo acharam do ritual que eu fiz de Lita agora. Rainha de Ouros, Valete de Ouros, mais uma. Tá. Nessas cartas aqui, a mensagem foi basicamente: apesar de ter sido um pouco dificultoso e você ter se sentido só e achar que estava sozinho, não entenda isso como de forma maléfica, de forma ruim, porque foi um momento onde você entendeu sobre conexão e também sobre o material, né? Os sonhos, os objetivos da vida real. E veio o arcano maior, que foi o mago. O mago, ele é um bruxo, então ele tem os elementos, tem a força da consciência e do pensamento, então ele faz acontecer. Mas a pergunta foi o que eles tinham achado, né? O que os deuses acharam. E eu vejo que Afrodite, ela achou bem bonito, achou assim bem farto, basicamente, de elementos, mas é como se fosse assim, com um pouco que tu tem, tu conseguiu fazer um grande mousse, entendeu? E Apolo veio, inclusive, a energia dele, que é o Valete de Ouros, né? Na minha concepção, sim. O Valete de Ouros, ele é o jovem, ele é aquele valete que tem o brilho pessoal, poder do material, tem a energia do material, do dinheiro, dessas coisas assim. Tudo que envolve brilhantismo, estrelismo é muito associado a Apolo, né? Então eu vejo que a energia dos deuses veio aqui. Tanto a Rainha de Ouros, que veio na energia do Sol, né, com Afrodite, trazendo a beleza. Ela achou, inclusive, eu acho que muito bonito, porque realmente ficou bem legal, né, a minha mesa. E é isso, gente. Mas, como eu falei, né, o 5 de ouros aqui, o 5 de espadas aqui, ele veio trazer uma reflexão sobre perda, sobre perder para poder ganhar. Então pode ser que após
esse ritual que eu fiz, eu perca algumas coisas que ainda me prendem a situações que não são muito legais. Pode ser falado como perda de padrões, pode ser dito como perda de pessoas que não vão fazer mais sentido para sua realidade de agora, ou quem sabe pode também trazer uma coisa de todo esse esforço que você sente, né, que faz pelas outras pessoas, esse vai sumir, porque e é justamente muito sobre eu, porque eu acolho todo mundo, eu sou uma pessoa que acolhe, sempre entende o lado das pessoas e me ferro no final, porque eu acabo sendo um pouco muito ingênuo. Então, esse ritual que eu fiz, né, com esses deuses, eles vão ensinar essas atitudes que ainda me prendem, que eu vou aprender a saber lidar e resolver da forma mais benéfica possível pra mim. Nossa, que legal. Tá precisando de uma palavra assim. Qual vai ser a energia desse trabalho mágico que eu tô fazendo agora? Então tá. 10 de espadas, meu Deus. Ai, amo. Ai, amo. Nossa, acho que eu entendi aqui a mensagem já. Esse momento difícil agora, de estagnação, de que achar que tá tudo perdido, que perdeu as esperanças, que nada vai acontecer, elas vão passar. O sentimento do 5 de copas, do abandono, da falta, né, de ter todos os problemas, eles vão se resolver basicamente. Mas você precisa entender que tem coisas que você está focando demais e deixando duas taças que são mais importantes do que essas 3 que já derramaram. Ainda tem 2 taças cheias de vinho. Então, veja que é um homem aqui, ó, que ele tá triste, cabisbaixo. Então essa energia que eu tava sentindo, não vou mentir pra vocês, estava exatamente assim. As copas que derramaram, elas vão se encher de novo, porque existe uma jarra. Então a jarra, ela vai encher o copo, né, a taça. Cheers, a taça, né? A minha taça nunca vai ficar vazia. Lembre-se disso. Acho que esse é o maior dilema da minha vida. Achar que a prosperidade na minha vida, a abundância, elas não vão acontecer porque eu estou vivendo um momento de escassez. Mas não é verdade. Ultimamente eu tenho percebido o significado da prosperidade e abundância em pequenas coisas, como ter prosperidade do sentimento, de ter pelo menos uma água para me tomar, sabe? Eu meio que estou tentando colocar isso na minha cabeça, que a abundância e prosperidade nem sempre é ter muito dinheiro, a confiança de ter algo sólido como verdade. Nossa, que linda essa mensagem. E aqui, né? Agora, vamos lá. 9 de copas e a rainha, 9 de ouros. 9 de copas fala sobre oportunidades. Então, são oportunidades que vão chegar e eu preciso pegar essas oportunidades e não deixá-las de lado. Né? Ele é um quase 10 de copas, que é a comemoração, é a realização. Então, para poder ter esse objetivo certo que eu quero ter, eu preciso ver essas 2 copas que ainda estão aqui, ó. Elas ainda estão restantes na minha vida. E eu preciso dar prioridade para elas, porque as outras 3 já estão vazias. Mas tem 2 copas aqui, ó, que eu preciso tomar. Preciso tomar esse vinho, entendeu? E o 9 de ouros, que fala sobre estabilidade financeira, estabilidade. Basicamente é uma mulher muito feliz. Ela sabe para onde ir. É uma pessoa decidida. Então a confiança é a palavra-chave dessa leitura para mim hoje. A confiança, eu acho que é a base de tudo na vida. Se você não tem confiança em si, se você não tem confiança nas pessoas que você
tem em volta, então a insegurança vem e dela começa a desandar a vida de novo. Nossa, reflexão perfeita. Passo mal. Gente, é engraçado que tem alguns vídeos que eu faço que, nossa, eu tô tipo muito brincalhão, assim. Aí tem outros, tipo, como esse aqui, que é super sério, eu passo mal. Eu sou muito assim, volátil às vezes. Gente, cortou. O celular meio que deu uma desligada porque tava em 5%. Enfim, é isso, gente. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Muito obrigado por acompanhar meu conteúdo, né? Não se esqueça de inscrever, curtir, comentar. Para de falar, caralho. Vocês consigam todas as coisas que vocês quiserem. Beijinho, tchau. Me acompanhe no Instagram, tá?
目の前が暗くなるサントアマミ。街に出れば男が誘いただ意味なくつきまとうけどこの私が行き着くとこはあなたの胸他にないのよサントアマミ。風のように大空をさまよう恋サントアマミ。寂しくて目の前が暗くなるサントアマミ。サントアマミサントアマミサントアマミ。Vacilim, Silais, Ciarron. O que é transexual não binário? Não é transexual transneutro?